loucamente se você fosse o Alberto Valentim. Você pouparia jogadores pendurados? Simon, Léo Oliveira e Emerson. Na partida de amanhã, a Ponte enfrenta o Noroeste, visando o Derby 209, ou iria com força máxima para este jogo lá em Bauru? Opine, 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de áudio curto, mensagem de texto curto também. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações no programa de hoje. Vamos às pautas do Guarani. Após acordo entre Guarani e EFUT, para que a empresa fique com a renda da partida contra o Palmeiras, uma outra parte do acordo ainda é analisada. Isso porque a renda do jogo de domingo foi de cerca de R$220 mil líquidos aos empresários. Um valor bem distante do que foi pedido inicialmente, 2,9 milhões. A ideia da empresa é deixar acordado uma outra renda de um próximo jogo do Guarani contra um dos grandes do estado. Pode ser que aconteça ainda nesse Paulistão, caso o Bugre se classifique em primeiro e receba o Santos de Neymar no Brinco de Ouro. Mas caso não aconteça, ficaria para um confronto do ano que vem. Na semana do Derby, Maurício Souza espera a reavaliação de jogadores entregues ao departamento médico. Giovani foi substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Palmeiras e passa por exames para saber se reunirá condições de atuar. Além dele, Ian Henrique, Caio Melo, Anderson Leite, Matheus Regis já ficaram fora do confronto com dores musculares no joelho. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Empresa quer renda de jogo futuro para restante da dívida. E vamos com as pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Vitor Andrade fala sobre dificuldade do Campeonato Paulista e projeta duelo contra o Noroeste. Vitor Andrade dá os méritos das boas contratações e do elenco montado ao presidente e também ao Alberto Valentim. Concha fala sobre felicidade pela partida como titular e também pelos 3 pontos conquistados. Concha fala sobre dificuldade do último jogo pelo campo pesado e pela viagem e diz que a equipe quer vitória na quarta-feira para se aproximar da classificação. Ponte Preta abre semana pré-derby com muitas dúvidas e mistérios sobre os jogadores que podem ficar à disposição de Alberto Valentim contra o Noroeste, além dos jogadores substituídos na partida contra o Água Santa por lesão, dores musculares. Comissão técnica estuda poupar atletas pendurados com maior desgaste físico pela sequência de jogos. Na terceira posição do grupo D, com 9 pontos, Ponte Preta volta a campo amanhã contra o Noroeste, às 19h30 em Bauru, com a transmissão aqui na Rádio Bandeirantes de Roger Williams. Em caso de vitória, a Alvinegra poderá dormir na vice-liderança do grupo, já que Palmeiras, atual segundo colocado, só joga na quinta-feira contra o Corinthians. Líder do grupo com 15 pontos, o São Bernardo também joga depois de amanhã, diante do Novo Horizontino. Diretoria da Ponte Preta inicia a venda de ingressos para o Derby 209,
no Moisés Lucarelli. As vendas online já estão disponíveis pelo site Futebol Card. E amanhã a Ponte, a partir das 11 horas, torcedores poderão adquirir os ingressos nas bilheterias do estádio. Os valores variam entre R$40 inteira e R$20 a meia. Isso na arquibancada geral. E R$100,50 meia no setor VIP. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Comissão faz mistério e mantém cautela com Elvis. E tem as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, confirma que Zé Rafael precisará passar por cirurgia na coluna. Santos e Palmeiras chegaram a um acordo pela contratação do meia no começo da última semana. O Peixe pagará 2,5 milhões de euros, cerca de 15 milhões de reais pelo jogador, que assinará até o fim de 2027. O fato de o Santos não poder usar o jogador no Paulista, pois ele já tinha sido inscrito pelo rival, dá tranquilidade ao clube para usar o período da competição para resolver aí a condição clínica do atleta. A expectativa é de que a negociação será confirmada após a recuperação. Pauta 2. Antes mesmo de estreia, Neymar causa impacto positivo no Santos, desde que foi anunciada a rescisão do contrato do jogador. Com o Al Hilal, números do Peixe não param de crescer. Em uma semana, o clube teve mais de 20 mil novos associados, além de ter atingido a marca de 6 milhões de seguidores no Instagram. A expectativa é que a reestreia do Camisa 10 aconteça amanhã, diante do Botafogo. Todos os ingressos disponíveis para venda ao público geral foram esgotados em poucas horas, restando apenas cadeiras cativas e camarotes. Pauta número 3. Milan anuncia a contratação de João Félix por empréstimo. O meia português foi anunciado pela equipe nesta terça-feira, último dia da janela de transferências do futebol italiano. Porém, a Série A já havia, entre aspas, furado o Milan ontem, ao publicar o acerto do time com o Chelsea pela contratação do meia de 25 anos. Sem espaço na equipe inglesa, o jogador foi emprestado até o fim da temporada. E claro, tem também um Na Lata, lá no final do programa, questões colocadas para análise e também para reflexão dos comentaristas. Carlos Henrique, bate pesado! Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos efetivamente aqui para a pauta do programa, né? Para o Fala Galera. Fala Galera que abre o programa da tarde aqui na Bandeirantes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Se você fosse Maurício Souza, você pouparia jogadores pendurados? Não. E na partida visando o derby, ou iria com força máxima. Força máxima. O Guarani precisa vencer o Água Santa. É um jogo possível, o Guarani com a vitória chega a 10 pontos. Não poupo ninguém, a não ser os jogadores machucados ou que estão com CK alto. Se você fosse o Alberto Valentim, você pouparia jogadores pendurados? Não. O jogo do Noroeste vale 3 pontos como o derby. Ou iria com força máxima, tirando os jogadores que estão machucados.
ou correndo o risco de se machucar, eu tiraria do jogo. Batista. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, o olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batistão, grande abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Vamos lá para as pautas do programa. Fala, galera, se você fosse o Maurício Souza, pouparia jogadores pendurados? Que no caso é o Natan e o Sarará, né? Visando a partida, visando aí o derby, né? 2009, no próximo domingo. Batista, eu sempre defendi muito aquela tese de que cada jogo é um jogo, né? E não dá para os pontos que serão disputados lá na partida contra a Ponte no domingo, que é o derby, que é um dos jogos mais importantes do ano, são os mesmos pontos que serão disputados contra o Água Santa. Então, para mim, foco total nessa partida contra o Água Santa. Independente se tem jogador pendurado ou não, eu iria com força máxima, viu, Batistão? Agora, pro lado da Ponte, se você fosse Alberto Valentim, pouparia os jogadores pendurados? Simon, Léo Oliveira, Emerson, na mesma situação do Guarani? Também não, é o mesmo critério. Eu não pouparia ninguém, até porque os pontos que serão disputados na partida contra o Noroeste são os mesmos que serão disputados no próximo domingo no Derby 2009. Batistão. 17h15 em Campinas. Quero falar da Desktop. Desktop eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance, com mais de 1 milhão de clientes conectados. É a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes Guarani Ponte Preta, a Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo a partir de apenas R$ 79,99. Você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou então visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Acesse Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e para sua família. Seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas, acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Rádio Bandeirantes. 17h17. Está no ar Esporte em Debate. Hoje até 19h30. Mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa no Switcher, o equipamento que corta a imagem e manda para o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado para você que está aí com a nossa audiência. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, para
Maraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Galassi, mais barato e mais qualidade pra você. Aproveite, vem pro Galassi. Ofertas válidas para esta terça e quarta do Hortifruti. Batata graúda ou cebola selecionada, R$2,99 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Tomate salada ou banana nanica selecionada, R$4,99 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Ovos brancos selecionados com 20 unidades, R$12,90 no Clube Amigos do Galassi. Leite longa vida e também 1 litro, R$4,39 no Clube Amigos do Galassi. Galassi, amigos servindo amigos. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Vamos ao Enjeca Bola na Rádio Bandeirantes. Paulistão ontem, jogo antecipado lá em Novo Horizonte. Novo Horizontino 0, Corinthians 1. Gol do Alex Santana, 21 do segundo tempo. Lá no primeiro tempo, Pablo Diego Esponte foi cobrar pênalti e o goleiro do Corinthians, Hugo Souza, defendeu. Hoje começa a 7ª rodada. 18h30 em Rio Claro, Velo Clube Portuguesa. 20h30 Limeira, Inter e Red Bull Bragantino. Amanhã, 19h30 em Bauru, Noroeste Ponte. 19h30 no Morumbi, São Paulo e Mirassol. 21h35 na Vila, Santos e Botafogo. A rodada termina na quinta, 19 horas, tem no 1º de maio, São Bernardo e Novo Horizontino. 19h30 da quinta-feira no Brinco Guarani e Água Santa. 20 horas, Allianz Parque Clássico, Palmeiras e Corinthians. Olha, o Corinthians jogou ontem, mas até dia 26 ele tem 7 jogos pela frente. Na quinta, conforme eu disse, é o clássico Palmeiras e Corinthians. Domingo é Corinthians e São Bernardo. No dia 12, quarta-feira, Corinthians e Santos. Dia 15, sábado, Pacaembu, Portuguesa e Corinthians. No dia 19, uma quinta-feira,
pré-Libertadores na Venezuela. Universidade Central e Corinthians. Domingo, dia 23, é Corinthians e Guarani na Neoquímica, última rodada da fase de classificação do Paulistão. E dia 26, uma quarta-feira, o jogo da volta pela pré-Libertadores na Neoquímica, Corinthians e Universidade Central. Hoje, atenção, Copa Nordeste, 21h30 na ilha, tem Sport Fortaleza. Todo mundo acompanhou o que aconteceu sábado no clássico Santa Cruz 1, Sport 0, briga, violência, cenas de barbárie, selvageria. Então a Federação Pernambucana, com o apoio da governadora de Pernambuco, ficou determinado que Sport e Santa Cruz ficariam 5 jogos sem torcida. Mas o Sport conseguiu uma liminar com o desembargador. E aí hoje, Sport Fortaleza na ilha vai ter torcida. Sexta-feira, na Arena Pernambuco, tem Santa Cruz e Jaguar. E vai ter torcida. No Campeonato Mineiro, hoje, 21h30, Mineirão, tem Atlético e Atletique. O Atletique é a grande sensação do Mineiro. É líder do Grupo B e tem a melhor campanha do Campeonato Mineiro. Lembrando que amanhã tem clássico no Mané Garrincha, Vasco e Fluminense. E amanhã, na Série A2, destaque para o 15, que em Piracicaba, às 20 horas, recebe o Juventus. O 15, que é líder da Série A2, com 16 pontos. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h25. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. E o hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o seu dia a dia ou para servir em ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara é feito 100% de lombo suíno. É saboroso como o presunto e leve como o peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Osvaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. E você chega fácil pelo BRT do terminal, que fica ali, bem próximo da loja. E se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e mega loja em Sorocaba. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão, Adilson do Botafogo. Batista, quanto à pergunta aí sobre o Guarani, o Maurício Souza não deve poupar ninguém. Eu acho que tá até pelo contrário, ele tem que tirar o Sarará do jogo e colocar aí alguém melhor que ele, tipo o Caio Melo, né? Tem que entrar com força máxima contra o
o Água Santa e tentar ganhar esse jogo de qualquer forma, entendeu? O jogo contra a Ponte é um extra. Um abraço, Adilson do Botafogo. Abraço, muito obrigado. Mais um. Batista, boa tarde. É o Carlão do Miriam, novamente. Hoje eu tô te ligando para falar que eu tô ficando mais velho, 64 anos. A gente vai ficando velho e começa a querer contar história. Eu tô lembrando uma passagem e vocês estavam pedindo para fazer alguma coisa sobre o derby, e eu fiz uma gravação com a minha esposa, a Isabel, e a gente foi aí considerado aí o melhor, né, e tal. Passou aí no seu programa, passou no programa da tarde, um programa de reportagem, aí depois passou no Rodrigo Salomão, que foi até lá no meu trabalho me dar os parabéns pela gravação, que a gente pregando que esse negócio de rivalidade aí é besteira, porque a gente já tá vamos fazer agora, semana que vem, 42 anos de casado, e ela sempre com a camisa do Guarani, eu sempre com a camisa da Ponte, e pra gente mostrar pra todo mundo que esse negócio de rivalidade aí é besteira. Como eu tava querendo dizer, ficando mais velho, né, e você sabe, né, que nós somos seres humanos, e o ser humano nasceu para ser feliz. Aquele abraço, Batistão. Se você puder mandar um abraço pra mim aí, eu vou agradecer, viu? Ô, Carlão, e qual o nome da sua esposa? 42 anos de casado é realmente uma marca fortíssima, consolidada. Só os casamentos antigos duram tanto tempo assim, né? Então faltou o nome da sua esposa, mas para você que hoje está completando aniversário, eu desejo a você saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Aê, sensacional! 17h30, mais um ouvinte no ar. Fala, Batistão, boa tarde, ótimo programa para vocês. Hoje no programa dos donos da bola, nós vimos no derby das 100 faltas, que o senhor Gleger fez um penal ali, hein, pra Macaca, hein? Queria ouvir a opinião dele aí, se ele fez o pênalti mesmo ou não. Manda essa pra gente aí, um abraço, Xandão Fera, Batistão. Ô, Xandão Fera, abraço pra você, muito obrigado. Vamos lá então, Gleger Zorzin, respondendo ao Xandão Fera. Fala, Xandão Fera! Grande abraço pra você, viu? Obrigado pela audiência aí, um grande abraço. E rapaz, eu me lembro como se fosse ontem, né? Aquele lance. O lance foi com o Narciso, o atacante pontepretano. Na época o árbitro era Paulo César de Oliveira. O lance muito duvidoso. Na hora também, assim, saí mais visando a bola, né? E o Narciso acabou chegando um pouco mais rápido. Teve ali um toque, sem dúvida nenhuma. Não dá pra medir, não dá pra negar, né? Mas como o lance foi muito rápido, cara, eu acho que Paulo César nem viu, né? A questão do toque ali. Foi uma dividida, uma disputa de bola, na verdade. E acabou... Se tivesse o VAR, viu, Batistão? E ouvintes da Rádio Bandeirantes, se tivesse o VAR, eu acho que o árbitro daria o pênalti, porque realmente houve ali um toque, né? Mas foi muito rápido, um lance muito rápido, né? E lá se vão quantos anos, hein? Que legal. Belíssima lembrança aí do nosso ouvinte, viu, Batistão? E eu vou repetir, hein? Sem o VAR, segue o jogo. Mas com o VAR, eu acho que daria o pênalti. Tá bom, agora, né? Agora, tanto tempo depois... Ele disse que houve o pênalti. Ouvinte no ar, mensagem de texto. Oi, todos da Rádio Bandeirantes, é o Jefferson, pontepretano do Jardim Flamboyant, Campinas. Eu pouparia os jogadores para o grande derby de domingo. Tá bom, um abraço para você, Jefferson. Boa tarde, Batista. A Ponte tem que levar os meninos da base para Bauru, principalmente Pedrinho e o zagueiro, que é muito melhor do que o Simon. Abraço, Paulo Jacumã, de Conde, na Paraíba.
Quem é o zagueiro, hein? Será que é o zagueiro da Copinha? É isso que você está falando? Levar o zagueiro que é melhor do que o Simon, mas qual zagueiro? Provavelmente, né? Já que ele está dizendo para levar meninos da base, deve ser o zagueiro da base, que eu não tenho informação se foi inscrito ou não. Ouvinte participando conosco, mandando para cá mensagens. Boa tarde, rapaziada. Seu Tigrão, meus sentimentos. É que teve o passamento da mãe do Tigrão. E o ouvinte está aqui mandando, portanto, né, as condolências para o Tigrão. Seu Carlos Batista, perguntei cedo ao seu H se o Nicolas, camisa 10, está treinando com o Valentim. Ele pediu para te perguntar. E quem mais da base já está treinando no profissional? E o João Gabriel, por que não joga? Para amanhã, seu Tigrão, Nicolas pode ocupar o lugar do Elvis e Pedrinho, o de Léo Oliveira. Bem, a Ponte não abre os treinamentos. Nem a Ponte, nem o Guarani, nem time nenhum abre o treinamento. Então eu não tenho como saber, né, se o Nicolas está treinando ou não. Eu tenho informação de que meninos da base foram requisitados pelo Valentim, que é o caso desse Pedrinho, por exemplo. Mas, se eles estão treinando, provavelmente sim, estão treinando mais no time reserva, né? Completa lá o time reserva para fazer o treinamento. Mas não acredito que o Alberto Valentim vá usar os meninos da base neste jogo. Eu acho que ele vai com um time alternativo, mas não colocando nesse time, pelo menos de começo, os meninos da base. Pode até que no decorrer do jogo possa ser aí que ele use um ou outro, pode ser, né? Que ele use um ou outro jogador da base, mas de começo não acredito, tá bom? A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Para saber mais, acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! Aroma das Ervas da família Sato. Sato pai e o Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 17h37. Informações da Ponte Preta e do Guarani. Do Guarani da Ponte Preta. Já já, aqui pela Bandeirantes. Batistão, Ponte Guarani tem jogos antes e a mídia já fica incendiando o derby, que não é o próximo jogo. Abraço, Marcelo Pimentel. Ô Marcelo Pimentel,
todos os anos, eu estou aqui desde 1984. Não tem um ano que o derby não é do mesmo jeito. A semana inteira, independentemente se tem jogo ou não no meio de semana, é a semana inteira falando de derby. E eu acho isso muito importante, porque é o maior acontecimento esportivo da cidade e um dos maiores do Brasil. O seu Pepe Zé Macia. Seu Pepe, certa feita, estava eu numa palestra na PUC. Palestra com o seu Pepe participando junto, né? E cabia a mim fazer perguntas. E uma das perguntas foi a respeito do derby. E ele disse, naquela oportunidade, de que o derby era um dos maiores clássicos do Brasil. Ele colocou o Grenal lá em Porto Alegre, né? Grêmio Internacional. Colocou o Repá, Remo e Paysandu em Belém do Pará e colocou o derby. Esses três clássicos no mesmo patamar de rivalidade. E explicou que quando tem mais de 2 times, por exemplo, São Paulo tem 4 times, os 3 da capital e mais o Santos. Rio de Janeiro, 4 times. Belo Horizonte, 3 times. Então a força fica diluída. São grandes clássicos, são clássicos de rivalidade, mas não tem essa pegada de rivalidade que tem as cidades que têm 2 times, os chamados derbys. Então ele colocou o Grenal, colocou o Repá e colocou o derby campineiro como as maiores rivalidades. Então é isso, não importa se tem jogo no meio de semana, a semana inteira é dedicada ao derby campineiro, tá bom? Abraço para você, muito obrigado. O César de Valinhos. Boa tarde, Carlos Batista e equipe, eu sou bugrino e acho que o Maurício Souza não deveria poupar nenhum jogador. O jogo do Água Santa vale os mesmos 3 pontos do derby. Abraço, César de Valinhos. Grande abraço para você, César, muito obrigado. Batista, será que algum presidente do Guarani, e estendo aqui há muitos outros clubes brasileiros, sabem a definição de administrar? Administração é a tomada de decisão sobre recursos disponíveis, trabalhando com e através de pessoas para atingir objetivos. É o gerenciamento de uma organização, levando em conta as informações fornecidas por outros profissionais e também pensando previamente as consequências de suas decisões. Fonte, site, FEA, USP. Está dizendo aqui o Edivalmir Massa. Olha, deveria, né, saber. Todo presidente deveria saber. Agora, tem presidente que comanda sem ter a menor noção daquilo que ele está fazendo. Por alguma razão, ele foi parar lá e aí ele comanda com os parcos recursos que ele tem de administração. Isso não é só time de futebol, hein? Isso vale para a política de maneira geral. Às vezes você vê, olha, presidente que está comandando e você sabe que ele realmente não tem capacidade de estar ali. Mas por alguma razão ele está no comando. Então, não é só o futebol. Também é válido para a política aquilo que você está colocando.
Boa tarde, Batista. Queria saber do Gleger se ele acha que o Guarani corre risco de rebaixamento, considerando que todas as derrotas do Guarani foi para times da Série A, Augusto de Campinas. O Gleger já colocou a opinião dele, dizendo que o Guarani está no caminho certo para minimamente estar no campeonato da Série A o ano que vem, tá bom? Abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Ouvinte está dizendo aqui, boa tarde, Carlos Batista. Vocês vão sortear os ingressos para o jogo da Ponte Preta, para o derby. Guilherme Henrique Amâncio Vicente, Vila Padre Manuel da Nóbrega. Abraços para todos aí. Sim, vamos sortear os ingressos para o derby. Somente ingressos da Ponte. É torcida única, portanto, o torcedor do Guarani não tem direito. Mas o torcedor do Guarani poderá, no programa. O programa hoje é terça, né? O Guarani joga na quinta. Então, no programa de amanhã, o ouvinte torcedor do Guarani poderá concorrer a ingressos para Guarani e Água Santa na quinta. E o torcedor da Ponte poderá, na quinta-feira, concorrer a ingressos para o derby. Então, tem ingressos para Guarani e Água Santa e tem ingressos para o derby, mas somente ingressos para torcedores da Macaca, tá bom? Porque o jogo é no estádio Moisés Lucarelli. Quero falar agora da Pisocol. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com preço justo. A sua obra merece o melhor. E com Pisocol, você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. E se você chegar lá, na loja que você frequenta, e não tiver Pisocol, reclame com o gerente. Fale com o dono. Pergunte por que não tem Pisocol na loja que você frequenta. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua obra. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Informações do Guarani, 17h46. Vladimir Catarino tá chegando no pedaço. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate. Chegando com as informações do Guarani. Bugre volta a campo na próxima quinta-feira, 7h30 da noite. Confronto contra o Água Santa, Estádio Brinco de Ouro. Partida válida aí pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. E o jogo que vai anteceder o derby do próximo domingo contra a Ponte. Guarani que busca a reabilitação, né? São 2 partidas com derrota de forma consecutiva, derrotas seguidas. Perdeu para o Mirassol pelo placar de 3-2 e para o Palmeiras 4-1. Aliás, a defesa do Guarani, né, que vinha sendo a menos vazada do campeonato, aumentou aí a sua média de gols sofridos, 7 gols sofridos em 2 partidas. E o técnico Maurício Souza ainda tem algumas indefinições com relação à equipe que vai a campo, né? Jogadores com problemas físicos, né? Há um cansaço natural, um desgaste natural
devido a esta sequência insana de jogos. Jogadores que ficaram de fora das últimas partidas, em especial o atacante Matheus Regis, ainda não tem condições de voltar, vão ser melhor avaliados, e também a preocupação com relação a jogadores pendurados, né? Já pensando também no derby. São 2 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos, casos do Natan e do Matheus Sarará. Se forem escalados e tomarem, porventura, o cartão amarelo contra o Água Santa, eles ficam de fora do derby. Então é equilibrar, equacionar esta conta, né? Montar um time com o que tem de melhor para buscar a vitória, jogando em casa contra o Água Santa e se reabilitar no campeonato, ou até pensar em poupar alguém para o jogo importantíssimo do próximo domingo. Lembrando que o Guarani, com a derrota para o Palmeiras e com a vitória do Santos no clássico contra o São Paulo, o Bugre caiu para a 2ª posição no grupo B. Guarani e Santos dividem a liderança do grupo com 7 pontos, mas o Santos leva vantagem nos critérios de desempate. A primeira meta, o primeiro objetivo está muito perto de ser alcançado, que é a permanência na Série A1. 12 pontos são suficientes. Então o Guarani está a 5 pontos aí de garantir a sua permanência, mas claro que dá para buscar sim uma classificação à próxima fase. E a questão da venda do mando de campo nesta novela da ida do jogo para Londrina, do jogo contra o Palmeiras, o Guarani acabou desistindo da ideia após uma grande pressão do torcedor. Houve um acordo, né, para que a renda do jogo contra a equipe do Palmeiras, a renda líquida, fosse direcionada à empresa para diminuir o prejuízo dela, empresa, mas como a renda acabou não sendo aí, não chegando a R$300 mil a renda líquida, provavelmente um novo acordo vai ter que ser feito para o Guarani evitar uma ação judicial, um negócio muito mal feito, muito mal explicado, que agora vai render aí prejuízo aos cofres do Guarani. As informações do Bugre aqui no Esporte em Debate. 17h50 em Campinas. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi, você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente. É um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. Bom, vamos lá, CH, sua expectativa. Guarani tem jogo importante quinta-feira, vai enfrentar o Água Santa. Você comentou o jogo do Água Santa contra a Ponte. E o que você achou do Água Santa? É um time que pode complicar a vida do Guarani na quinta-feira ou não, hein, CH? Pode complicar, sim. É um time que tem as suas qualidades. É que a Ponte no jogo contra o Água Santa marcou uma barbaridade e travou o time do Água Santa, mas tem lateral esquerdo bom, atacante bom, tem o Luan Dias, a lei do ex, então tem que ficar esperto. É uma zaga lenta, Fábio Sanches, a zaga do Água Santa é lenta. Então tem que abrir os olhos o Guarani, sim, porque a partida
Se não jogar direitinho, Batista, bem escalado, levando realmente a sério o jogo, não ficar com o freio de mão puxado porque domingo tem o derby, o Água Santa atropela. Não é nenhum super time, mas o Guarani tem que encarar o jogo como muito importante. E tomara seja assim, o técnico, a diretoria, os jogadores. Esse negócio de ficar se resguardando para derby, vou repetir, se o Guarani ganhar o jogo, vai a 10. Fica 2 pontos só do primeiro objetivo, que é se manter. Esse é o momento da permanência por enquanto. Pode sonhar? Claro que pode. Claro que pode sonhar com algo mais. Mas nesse momento, o que está, pezinho no chão, o que está nas mãos, é a permanência. E é por isso que eu acho que o Guarani tem que ir com força máxima no jogo de quinta, Batista. E para você, Gleger, Guarani quinta-feira contra o Água Santa. Para falar do Guarani, né, que teve aí um acordo com a empresa iFoot, né, a empresa lá que tinha comprado e adquirido os direitos de transmissão e de mando da partida contra o Palmeiras. O Guarani que teve uma renda aí no próximo domingo, que teve aí cerca de 220 mil, né, como trouxe aí o nosso informativo. Agora, ô Batista, aquela história, né, eu nem quero voltar muito a esse assunto, porque para mim já deu o que falar, né? Recebi, inclusive, muitas críticas aí pelas redes sociais, outras pessoas também elogiando a minha conduta, a minha posição sobre essa questão. E tá aí, né, cara? Você fica nas mãos do pessoal, você fica nas mãos. Seria muito fácil ser resolvido isso, já que já teria um acordo firmado com a empresa, teria botado uma grana no bolso, estaria tranquilo, né? A gente viu o que aconteceu com o time dentro do campo, jogando no Brinco de Ouro, e se tivesse jogado em Londrina, se tivesse jogado no Allianz Parque, se tivesse jogado lá no Mané Garrincha, cara, é a mesma coisa. Ah, mas o torcedor, tá, nós vimos quantas pessoas deram no Brinco de Ouro. Olha a capacidade do estádio. Então, assim, a gente fica muito chateado, né, porque o clube já tem uma certa dificuldade financeira e se amarra num compromisso onde poderia estar tranquilamente, até mesmo fechando um outro negócio para que as coisas acontecessem. Mas eu não vou ficar entrando nesse mérito, né? A diretoria do Guarani já tomou a decisão, já foi feito, já está tudo certo. Me parece aí, pelas informações, está acordado lá com a iFoot e vida que segue. O que eu tenho para falar é dentro do campo, né? O Guarani que vai enfrentar o Água Santa aí na próxima rodada. Tem alguns jogadores pendurados, eu estava falando isso agora há pouco no Fala Galera, da questão de poupar jogadores, né, de ir com força máxima no derby, mas não dá, né, cara? O Guarani está aí numa condição na tabela, e dá até para a gente dizer com uma certa tranquilidade, né? O Guarani tem 7 pontos, só perde ali a liderança pelos critérios, para o Santos Futebol Clube, e o Guarani tem aí uma partida onde ele pode, na minha modesta opinião, né, jogando aquele futebol, não aquele futebol que nós vimos contra o Palmeiras, né, que o Guarani realmente deixou de jogar. Para mim não jogou absolutamente nada contra o Palmeiras. Então, jogar um futebol, por exemplo, um futebol que foi jogado contra o Noroeste, o futebol que foi jogado contra o São Paulo, esse é o Guarani que o torcedor quer ver. E se o Guarani vier, né, com esse propósito de apresentar um bom futebol, de estar um time organizado, né, de ter uma estratégia bem definida, o Guarani vence o Água Santa. Tecnicamente falando, e vive um momento melhor, o Guarani sem dúvida nenhuma do que o próprio Água Santa, que está lá embaixo na tabela, aliás, está 3 pontos, né, atrás do Guarani apenas, o Água Santa que tem 4 pontos nesse momento. Então, claro e óbvio que é um jogo duro, claro e óbvio que é um jogo difícil, a gente não dá aqui para ficar dizendo outra situação, porque todos os jogos do Campeonato Paulista são jogos duríssimos, né, de muita competitividade, mas o Guarani já mostrou que tem força, já mostrou também que tem capacidade para vencer o Água Santa. E para mim, o derby é domingo. No meio do caminho tem o Água Santa. Pensamento e foco total é no Água Santa. Depois da partida contra o Água Santa, aí sim pensar no derby, aí sim mudar a chavinha, né? Porque a gente sabe que é um jogo importantíssimo e sem dúvida nenhuma um campeonato à parte, você jogar contra o seu maior rival, aí sim, mas ainda o Guarani tem esse compromisso
E na minha modesta opinião, o Batista tem condições sim de vencer o Água Santa. O empate era um bom resultado? Claro que é. Agora, nesse momento, precisa somar pontos. E somando pontos contra o Água Santa, dá para considerar que é, sem dúvida nenhuma, um bom resultado. Depois sim, Batista, aí pensar no derby, aí vai ver se teve algum jogador que tomou terceiro, se não tomou, teve algum jogador que se contundiu, que não se contundiu. Aí sim vai ter que pensar. Lá no próximo, né, no dia próximo à partida do Água Santa. Mas esse compromisso é importante, tanto quanto o compromisso de domingo contra a Ponte Preta no derby. Estaremos juntos, hein, Batistão? Derby de domingo é sempre muito legal, né? Ainda mais no horário às 16 horas, que para mim é o horário raiz, viu, Batistão? Verdade, o horário tradicional do futebol aos domingos. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um grande abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Véspera de jogo importante da Ponte, antivéspera de jogo importante do Guarani, né? É essa polêmica, poupa, não poupa, mas vamos lá. Fala, galera de hoje, se você fosse Maurício Souza, você pouparia Natan e Matheus Sarará pendurados? Olha, esse ano eu faço tudo diferente, viu? Eu sempre fui contra poupar, mas por causa do calendário muito apertado e do jogo em cima de jogo e o estresse físico em cima dos jogadores, eu não correria risco, não. Não correria risco. Se eu fosse o Maurício Souza, eu pouparia os pendurados sim e também daria uma olhada no secar daqueles que estão com estresse muscular. Se você fosse Alberto Valentim, você pouparia jogadores pendurados, Simon, Léo Oliveira e Emerson, na partida de amanhã visando o derby 209, ou iria com força máxima contra o Noroeste? Não vai com força máxima, porque o Simon sentiu, né? Simon sentiu, o Elvis sentiu, o Arthur sentiu e tem esses pendurados aí. Vale a resposta que dei aqui. Sou contra poupar em véspera de derby porque os 3 pontos são iguais. Mas neste ano aqui tá massacrante demais. Os times nunca jogaram tanto em tão pouco tempo e nunca treinaram tão pouco para estrear tão cedo. O campeonato foi antecipado, o calendário foi puxado para trás para poder dar uma janela aí lá em julho, quando vai acontecer o Super Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Então, excepcionalmente esse ano, eu valorizaria sim o derby, eu não correria o risco de estourar jogadores e eu, tanto do lado alvinegro, quanto do lado alviverde, em função de ser um ano atípico. Claro, quem está contundido não dá para ir, e quem está em vias de se contundir também eu pouparia, além de poupar os pendurados. É para esse ano, numa situação diferenciada, é uma situação atípica. A princípio eu sou contra, mas nesse ano aqui eu me curvo à valorização do derby, até porque qualquer bobagem que for feita aí com um jogador que está em vias de estourar contra o Água Santa, o Guarani, e contra o Noroeste e a Ponte, o jogador não vai ficar fora somente do derby, fica fora aí depois, de repente, do resto do campeonato. Então, todo mundo está poupando, todo mundo está girando o elenco, todo mundo está fazendo, obviamente, um rodízio para não arrebentar, porque é um negócio desumano o que esse calendário este ano, o calendário sempre foi ruim, este ano ele está péssimo, é desumano. Veja, a Ponte joga em Bauru, volta na madrugada da quinta, dá folga na quinta, treina na sexta, concentra para jogar domingo. O Guarani, pior ainda, mesmo jogando em casa, joga na quinta, tem que dar folga na sexta, concentra no sábado e joga um derby domingo. Então é um ano diferente e eu contrario os meus princípios, a minha tese, contrario o meu conceito a respeito disso. Eu não acho que deva poupar, mas nesse ano a coisa está diferente,
por ser exatamente um ano completamente fora de propósito e daquilo que normalmente acontece minimamente, que já não é lá essas coisas, mas minimamente no futebol brasileiro. Esse ano está massacrante. Os grandes do Rio não jogam com seus times titulares. Os grandes de São Paulo jogou o Palmeiras aí domingo, porque estava em terceiro lugar quando entrou em campo, terceiro lugar no seu grupo, né? Atrás do São Bernardo e da Ponte, que ganhou lá em Diadema. Aí botou todo mundo, devia ficar metade no banco, ia botando paulatinamente. Já botou de começo, mas foi uma exceção. São Paulo está tirando o pé, Santos tirando o pé, Corinthians mais ainda, jogou com time reserva ontem. Fora o goleiro, o Hugo Souza, praticamente um time reserva do Corinthians lá em Novo Horizonte. E os nossos times não têm o mesmo poderio de elenco, mas também tem que rodar o que tem, porque senão o prejuízo vai ser muito maior. Então, Valentim, eu pouparia. Maurício Souza, eu também pouparia pendurados, contundidos nem se fala, e também jogadores em vias de ter um problema físico mais sério. Não sei se ficou claro o meu ponto de vista, Carlos Batista. Sim, ficou mais claro do que a água da fonte. Guarani emitiu uma nota em suas redes há 48 minutos. O Guarani Futebol Clube esclarece que não são verdadeiras as últimas notícias publicadas sobre o atleta Matheus Regis. Como já informado anteriormente pelo clube, o atacante ficou de fora das últimas partidas por se recuperar de um desconforto no joelho. Ok, publicou a nota, mas deveria ter colocado na nota quais são as informações que foram publicadas. Todo mundo é obrigado a saber essas informações que o Guarani não concorda. Então, tem que tomar cuidado quando vai escrever uma nota. Escreve lá do que se trata, porque senão fica parecendo conversa de louco, né? Parece aquela história dos dois deficientes auditivos que se encontraram. E um deles estava com uma vara de pescar. Aí um disse: "Oh, você vai pescar?" E aí o outro falou assim: "Ah, sim, não, eu vou pescar." E aí o outro falou assim: "Ah, bom, achei que você ia pescar." Então, realmente, uma conversa sem pé, sem cabeça. Mas, de qualquer maneira, está lida aí a nota do Guarani. 18:06, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol.
Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Conta, com o Sicredi você conta. Sabe aquele amigo parceiro que tá sempre com a gente? Tá falando de mim, né, Benuto? Podia ser, Guilherme, mas eu tô falando é do Sicredi. Conta mais. Ó, não é só conta corrente, cartões, investimentos. É ter um atendimento próximo de verdade na agência ou no celular. E tá sempre pronto pra ajudar, né? Pra tudo que precisar, pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Atenção maior do interior, garanta já a sua presença. É hora de mostrar que somos mais do que um time. Somos uma verdadeira família bugrina. Associe-se ou renove seu plano e concorra ao sorteio de 10 camisas oficiais do Guarani. Apoie o Bugre, marque presença nos jogos e seja um sócio campeão. Acesse nosso site sociocampeão.com.br ou vá até o clube e faça o seu sócio campeão. Guarani Futebol Clube, juntos somos mais fortes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento LED Moura, acende a sua paixão por futebol e ainda economiza energia. Acesse ledmoura.com.br. Galassi Supermercados, amigos servindo amigos. Confira no site galassi.com.br. Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Edu Pinheiro. Amigos da Bandeirantes 2012, aquela semifinal, o derby do Medina. Antes o Guarani eliminou o Palmeiras 3-2 no Brinco, o gol do Fumagalli de gol olímpico. Isso aí foi muito falado agora por ocasião do último jogo aí entre Guarani e Palmeiras. Aliás, foi a última vez que o Guarani venceu o Palmeiras. Mas a grande eliminação do Guarani sobre o Palmeiras e pega aí a Ponte que no mesmo dia eliminou o Corinthians. Então a semifinal, partida única do Brinco, porque o Guarani tinha campanha melhor. E aí começa o jogo e a 28 minutos o Fumagalli se machuca, entra Medina, 39 minutos, gol da Ponte, gol do Caio, meia, que veio do Atlético Mineiro. Segundo tempo, 8 minutos, o Fábio Bahia empata para o Guarani, a 23 minutos, Medina vira 2-1 e a 41, Medina 3-1. Medina chegou em fevereiro de 2012, seu último clube foi a Chapecoense até então, pertencia ao Avaí, e foi registrado no último dia de inscrição para o Paulistão. E de última hora, Vadão leva para o banco Medina, que era lateral, volante e meia. Olha, 3-1, o Guarani foi para a final contra o Santos. Por falar em Neymar, os dois jogos foram no Morumbi naquela época, né, 2012. O primeiro 3-0 o Santos, Neymar fez 2 gols. E o último 4-2 para o Santos, Neymar fez mais 2, Fabinho e Bruno Mendes marcaram para o Guarani. Allan Kardec fez os 2, né? E 2 do Neymar, 2 do Allan Kardec no jogo final, no dia 13 de maio de 2012, Santos 4, Guarani 2, Santos campeão e o Guarani vice. Mas o interessante é que depois do derby, antes dessa final, o presidente do Guarani, o Marcelo Mingoni, numa sexta-feira, no dia 4 de maio, isso, depois do derby, antes da final, ele apareceu com um carro Celta, 0 km no Brinco, no valor na época de R$25 mil, como prêmio pela vitória no derby, e deu 36 chaves, uma para cada jogador do elenco. A chave correta estava com o goleiro reserva Juliano, que levou o carro para casa. O carro foi adquirido pelo presidente Marcelo Mingoni através do advogado do clube Rui Ferreira Pires na época. Outro detalhe também é que 5 dias depois desse derby do Medina, o atacante Bruno Mendes
com 17 anos na época e 3 meses e meio no profissional, foi convocado para a seleção sub-23, seleção brasileira. O técnico era o Ney Franco. O Bruno Mendes foi convocado para um torneio internacional na África do Sul, sub-23. Hoje o Bruno Mendes está no Vila Nova, já fez 5 partidas e já fez 1 gol. Isso aí, meus amigos, o Derby do Medina 2012, semifinal do Campeonato Paulista, 29 de abril de 2012, público 15.179, a renda de 414 mil. O detalhe, Guarani vencedor ficou com 60% da renda líquida e a Ponte com 40%. Guarani 3, Ponte 1, 2 gols, o Derby do Medina. E Derby é muito mais Derby aqui na Bandeirantes. Futebol, paixão nacional. E para curtir os jogos, nada melhor que uma casa confortável e bem iluminada. A LED Moura tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulicos e o melhor preço. De lâmpadas LED que economizam energia a torneiras e chuveiros modernos. Aqui você encontra tudo para seus projetos com um atendimento campeão. Aproveite o parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão e deixe sua casa pronta para vibrar com cada gol. LED Moura, iluminando sua paixão por futebol. Galassi, mais barato e mais qualidade pra você. Aproveite, vem pro Galassi. Ofertas válidas para esta terça e quarta do Hortifruti. Batata graúda ou cebola selecionada, R$ 2,99 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Tomate salada ou banana nanica selecionada, R$ 4,99 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Ovos brancos selecionados com 20 unidades, R$ 12,90 no Clube Amigos do Galassi. Leite longa vida Itambé, 1 litro, R$ 4,39 no Clube Amigos do Galassi. Galassi, amigos servindo amigos. Especialista em soluções que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais mais exigentes da construção. A Cortag investe em tecnologia de ponta e soluções inovadoras. Garantia de qualidade em todas as etapas da obra. Marca líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos. Presente em mais de 45 países e expandindo por diversos continentes. É comprometida em proporcionar melhores resultados de forma sustentável. Saiba mais. Acesse cortag.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18h15, Esporte em Debate, hoje até às 19h30. Chegou o momento mais esperado do ano, férias de verão. E você, está pensando em viajar? Então o primeiro passo é fazer a revisão preventiva do seu veículo. Com ela você garante sua tranquilidade e a segurança de todos da sua família. Procure o mecânico de sua confiança. Fazer a manutenção preventiva do seu veículo regularmente é essencial. Você evita as surpresas desagradáveis. E você pode fazer a manutenção preventiva do seu veículo comprando as peças na Rocha Autopeças. Lá você encontra as peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Lá tem todos os endereços. E aí você escolhe a loja que fica mais próxima ou da sua residência, ou então do seu estabelecimento comercial. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 18h16, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Renato, completando o Batistão. Desculpa trazer novamente esse mesmo tema aí, mas tô assistindo pelo YouTube aqui. Dá pra ver até no semblante aí do pessoal da mesa, principalmente o CH e o Tigrão. A questão dos gols lá de bola parada, porcentagem de gol de bolas paradas. Faz tempo que você não traz esse tema aí, eles sempre, né, ficam alegres e contentes quando você traz esses números aí. De repente eles estão um pouco com vergonha, né? Receio de pedir pra você. E cabe a nós ouvintes aí. Obrigado, pedir pra você trazer esse tema. Fala um pouco aí pro Tigrão e pro CH referente às bolas aéreas, gols de bola parada, primeira e segunda bola aí, Batista.
Cara legal, hein? O cara é meu amigo, hein? Ah, ele é seu amigo, agora aí, o problema é a gente, né? Não, ele é nosso amigo, porque todos os nossos ouvintes, nós os consideramos amigos. Ele é muito amigo. Outro dia encontrei com ele. E Você encontrou com o Renato? Encontrei com o Renato, sabe aonde? Tem certeza que é esse Renato? Esse aí, pô, conheço pela voz. Sabe onde que eu encontrei com ele? No Bosque do Jequitibás. Oh, que susto, hein? Eu tava lá com meu netinho, mostrando o leão do bosque para ele. E aí me surpreendeu o Renato, dizendo que ele é um dos administradores lá do bosque. E que por algum motivo, o leão estava sem comer carne há 10 dias. E aí ele falou, olha, a gente está tentando aí porque é problema psicológico do leão, ele ficou viúvo. E ele não está comendo, a gente está com medo de perder ele aí por inanição. E a gente tá, você que é um cara que se comunica bem, que tem um astral diferente, a gente está tentando aqui encontrar um candidato, porque o leão só está comendo se der 10 dias sem comer. Mas tem que entrar na jaula e dar a carne na boca dele. Aí parece que ele come, ele quer carinho. Aí eu falei, ele está 10 dias sem comer e puto, porque ficou viúvo. E aí, o que você quer? Não, queria ver se você topa. Mas não é de graça, hein? Eu vou te pagar R$500. Isso porque eu sou seu amigo. Aí eu falei pro Renatão assim, oi, amigo, muito amigo, né? Isso que ele fez agora, pra você ficar repetindo que 70% dos gols é muito amigo, muito amigo. Olha, por quinhentão, tem gente que entraria nessa jaula aí, hein? Quinhentão. O leão, primeiro que o leão tá no seco porque ficou viúvo, né? Tá no seco, não arrumou ainda, não casou de novo. Segundo que ele tá deprê e revoltado. Não tá comendo, mas se der na boca ele come. Aí o Renatão, muito amigo, isso aí que ele me ofereceu é a mesma coisa dele pingar essa bola pra você, falar que eu e o CH estamos com saudade, depressivos até, de ouvir você dizer que 70% dos gols saem de bola parada, seja na primeira ou na segunda. O Renatão, acho que eu vou pensar diferente. Em média, né? Em média. Em média. Eu acho que eu vou... Tem jogo que não acontece nenhum gol de bola parada. Mas é na média. Tem jogo que todos os gols saem de bola parada. E na média dá quanto? 70%. Olha lá, Renatão, eu vou aceitar... Um e dois toques. Ô, Renatão... Com 1 ou 2 toques. Você viu o que você arrumou? Eu vou aceitar, então, a proposta de entrar na jaula do leão faminto. 500, hein? Mais um ouvinte no ar. Boa noite, é o Campos do Cartório. Meu amigo Carlão Lanza, bugrino, tenha santa paciência, né? O Guarani, puxa vida, de 1 milhão livre no bolso, passou a dever 2.900.000 por voltar atrás no acordo do mando de campo. Assinou, fez a desinteligência. Já que fizeram a desinteligência, cumpre o acordo. Infelizmente, o sócio torcedor, me perdoe, vamos para a próxima para não fazer mais, gente. Pelo amor de Deus, parabéns, Grever, pelo seu comentário. Parabéns, excepcionalmente parabéns. Parece que tá meio desacorçoado. Tá meio macambúzio. Mais um ouvinte no ar. Muito trampo no cartório. Boa noite, pessoal. Aqui é o Maurício Nogueira, de São Paulo. Acompanho vocês há muito tempo. E sobre essa polêmica de escalar ou não o jogador, sempre me vem à cabeça o esporte tênis, onde nós vemos os grandes slam e também os Masters, né? Onde a cada 15 dias os top 10 do mundo se encontram e jogam em altíssimo nível partidas de 3 horas de duração.
Jogador de futebol, com todo respeito, 11 de cada lado, dividindo a bola, dividindo a condução da bola, aliás. Se cansar, com todo o preparo físico, eu acho um pouco estranho. Mas é a vida. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Vamos com informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino, diz aí. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca joga amanhã, 7h30 da noite, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, contra o Noroeste, 7ª rodada do Campeonato Paulista. Noroeste que tem técnico novo, né? Alan Al foi anunciado oficialmente para assumir o lugar do Paulo Comelli. Alan Al que estava no Guarani até o final da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. Para o jogo contra o Noroeste, o técnico Alberto Valentim estuda fazer mudanças no time titular. Ele não vai ter o Elvis, né, que saiu machucado contra a equipe do Água Santa na vitória por 1-0, e também poderá poupar alguns jogadores, seja por questão física, desgaste muscular, ou até jogadores que estão pendurados com 2 cartões amarelos, pensando também no derby do próximo domingo. Estão pendurados o Simon, o Léo Oliveira e o Emerson, jogadores que podem ser poupados aí da partida de amanhã. É um jogo importantíssimo, né, fora de casa. A Ponte quer manter o embalo depois da vitória para cima do Água Santa e garantir de vez, né, ou pelo menos se aproximar da garantia da permanência na Série A1 do Campeonato Paulista. Tem 9 pontos, uma vitória leva 12, e 12 é exatamente aquele chamado número mágico de permanência na Série A1. É o primeiro objetivo da Ponte Preta na competição. Mas vamos ouvir, Batista e torcedor ponte pretano, o Victor Andrade, jogador, né, que vem conquistando seu espaço, atacante que vem entrando bem, entrou bem contra o Corinthians, também na partida contra o Água Santa, sofreu, por exemplo, o pênalti convertido pelo Danilo Barcelos. Ele fala sobre as dificuldades do Campeonato Paulista e projeta o duelo de amanhã contra o Noroeste. O Campeonato Paulista todo é complicado, né? São 16 equipes, se eu não me engano, todas as equipes têm um futebol muito bom, jogadores muito bons, então não tem jogo fácil. Óbvio que quando muda de treinador, fica uma dúvida, a gente não sabe o time que vem, a forma que vai jogar, mas a gente está focado no nosso estilo de jogo, o que a gente vai propor dentro de campo, que a gente vai sair com um bom resultado. Mais uma vitória, para a gente chegar a 12 pontos e no domingo no derby fazer um grande jogo e sair com a vitória. Victor Andrade chegou como uma das contratações mais badaladas e importantes da Ponte Preta para a temporada. E também, né, reforçou os bons resultados conquistados pela Ponte, né? A Ponte tem apenas uma derrota no campeonato, 9 pontos ganhos, 2 vitórias. É um time que vem apresentando um futebol muito melhor do que aquele apresentado no ano passado, mais notadamente na Série B do Campeonato Brasileiro. O Victor Andrade falou exatamente sobre esse crescimento do rendimento técnico do time e deu os méritos às boas contratações do elenco, montado ao presidente, o Marco Ebelin, e também ao técnico Alberto Valentim. Fruto do presidente e do Alberto Valentim, né, que fizeram as contratações certas, como eu falei, grandes jogadores que estão compondo o elenco, e isso aí está sendo fruto dentro de campo. A defesa da Ponte Preta é um dos pontos fortes do time, né? Foram apenas 3 gols sofridos na competição. O gol contra a Inter de Limeira, contra o Corinthians e também contra o Santos, sendo 2 aí contra os grandes do futebol paulista. Um dos nomes que estão ganhando espaço no sistema defensivo da Ponte Preta é do chileno Vicente Concha. Ele concedeu também entrevista, falou sobre o trabalho que está sendo feito até aqui e sobre a felicidade pela partida como titular no jogo contra o Água Santa e também pelos 3 pontos conquistados. Primero que todo, feliz, la verdad, muy feliz, ya quería jugar, ya tenía muchas ganas, ya, bueno, 2 partidos antes que no pude ya estar así habilitado, entonces ya quería poder empezar y poder jugar mis primeros minutos, así que nada, muy feliz, y qué mejor con una victoria, la verdad, así que muy feliz en ese sentido y contento por los 3 puntos. Vicente Concha disse aí, né, que estava numa ansiedade muito grande por jogar, não havia tido oportunidade devido a questões burocráticas, né? Teve aí a possibilidade de entrar no jogo, em alguns minutos, no jogo contra o Corinthians, mas ficou muito feliz pela condição de primeira vez como titular e mais feliz ainda
pelo time ter conquistado a vitória, ter somado 3 pontos. O zagueiro falou também sobre a dificuldade do último jogo pelo campo pesado e também pela viagem. E diz que a equipe quer a vitória na quarta-feira para se aproximar da classificação. Classificação está um pouco mais complicada, mas é possível sim. O Concha fala sobre isso. Sí, es una dificultad más porque estamos preparados, tenemos que prepararnos el doble, porque nos cuesta más la recuperación, hay partidos muy seguidos, pero eso no es excusa para sacar los 3 puntos ahora el miércoles. Sí, hay que buscar los 3 puntos como sea, tenemos que seguir siguiendo victoria y empezar a seguir sumando de a 3, que es como tenemos que hacer para poder clasificar a los playoffs. Falou o Conte aí sobre a importância, né, da busca pelos 3 pontos para, quem sabe, buscar a classificação, ele chamou de playoff, né? Que nós conhecemos como o famoso mata-mata. No caso do Campeonato Paulista, é apenas o mata. Matematicamente é possível, né? Mas o grupo da Ponte é um dos mais fortes, é o mais forte pela pontuação de todo o campeonato, né? O grupo D. A Ponte tem 9 pontos, lideraria outros grupos, mas nesse grupo D é apenas a 3ª colocada, né? Tá atrás aí do São Bernardo e também do Palmeiras, mas uma vitória para cima da equipe do Noroeste pode colocar a Ponte na vice-liderança do grupo, já que o Palmeiras joga apenas na próxima quinta-feira. Lembrando que o jogo contra a equipe do Noroeste acontece 7h30 da noite e a Ponte já está pensando no derby com relação à venda de ingressos, né? As vendas online já estão disponíveis no site Futebol Car e amanhã, a partir das 11 da manhã, a venda nas bilheterias. Ingressos variam de R$ 40 a inteira na geral a R$ 100 no setor VIP. É a Ponte, de olho no Noroeste amanhã, mas já pensando no derby do próximo domingo. As informações da Macaca no Esporte em Debate. 18h29. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o dia 1º de janeiro de 2025, né? 1º de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas e se divertir com jogos online. Para isso, você precisa enviar cópias dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir sua segurança. E aí, pegou o recado? Então acesse kto.bet.br. Verifique a sua conta e jogue com responsa. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Rádio Bandeirantes. Olha, é o seguinte, o ouvinte Paulo de Tarso, ele perguntou sobre por que o Alberto Valentim não leva os meninos da base. E ele citou o Pedrinho e um zagueiro para o lugar do Simon. Depois ele mandou de novo aqui, né? E na hora ele talvez não tenha se lembrado. Depois ele lembrou o nome do Diego Leão. Diego Leão, que foi elogiado nos primeiros jogos da Copinha. O Tigrão foi o comentarista. O CH e o Glegger estavam de férias e o Tigrão fez todos os jogos iniciais da Copinha, tanto de Guarani quanto de Ponte. E eu me lembro, ouvindo a transmissão do Tigrão, elogiando o Diego Leão. Só que tem um detalhe muito importante. Eu peguei aqui a relação dos jogadores inscritos na lista B da Ponte Preta no Campeonato Paulista. E o Diego Leão não foi inscrito. A Ponte inscreveu da base. Você sabe que para inscrever jogador da base na lista B, o jogador tem que ter mais de 1 ano de contrato. 1 ano ou mais de 1 ano de contrato. Se tiver menos de 1 ano, não pode ser inscrito
na lista B. Aí tem que ser inscrito na lista A, que foi o caso do Pedrinho. O Pedrinho não tinha 1 ano de contrato e ele foi inscrito no Campeonato Paulista na lista A. Na lista B foram inscritos João Gabriel, Caio Ganga, Cauã, Matheus Fernando e Pedro. Deixa eu ver só esse Pedro, né? Porque Pedro tinha um outro Pedro. Ou só tinha o Pedrinho? Se tiver só o Pedrinho, então ele não foi inscrito na lista A e sim na lista B. Mas tem um Pedro aqui que está inscrito na lista B. Não, o Pedrinho já foi até pro banco, né? Deixa eu ver se tem aqui, ó. Ah, tá. Agora eu entendi. É que aqui, ó, eu li na lista A Pedrinho. Mas só que esse Pedrinho da lista A é o Pedro Vilhena, que foi inscrito aqui como Pedrinho. E tem um outro Pedro, que é o Pedro Henrique Rocha da Silva. Esse é goleiro. Então, Pedrão, goleiro. Pedrinho, que é o Pedro Vilhena. E o Pedro, que aparece aqui na lista B, é Pedro Afonso da Costa. Então, esse é Pedrinho. Então, sim, foi inscrito o Pedrinho na lista B. Por que não o Diego Leão? Como é que é? Por que não o Diego Leão na lista B? O Diego Leão não está inscrito. Erro. Diego Leão e Pedrinho foram os 2 grandes destaques do time B, ao lado do Cauã, o centroavante, que é cabeceador, que é pivôzão. Cauã está inscrito. Então, mas o Diego Leão, vou falar para você, hein? Ele entra e toma conta da posição, hein? Zagueiro com ótimo tempo de bola, não é dos mais altos, mas não é baixinho, não. Ótimo no cabeceio, sai jogando legal, se coloca muito bem, tranquilo. Tem um passe de saída de bola muito bom e até gol ele fez. Bola parada lá, 70%, começou de novo. Bola parada a favor da Ponte, ele foi lá e pimba, né? Então, não é que eu elogiei porque eu vi 5 minutos, não, vi 4 jogos desse garoto aí. Foi bem em todos, baita de um zagueiro. Agora, teria que estar inscrito. E dá tempo de inscrever ainda. Dá tempo de inscrever até na lista A. Não, mas daí queima uma contratação. Para o jogo de amanhã, não. Não, amanhã não. Mas, para os demais, a Ponte depois do jogo de amanhã, na fase de classificação, tem mais 5 jogos. Mas teria que estar inscrito esse garoto aí. Para mim, Pedrinho é um jogador moderno, um segundo volante mais com características de meia, ótimo manejo de bola, bom toque, assistência, chute em gol. Jogador de muita dinâmica do meio campo para frente. E sem a bola é um marcador que não dá pontapé em ninguém que marca na bola. Mas eu considero o Pedrinho meia. Se botar de segundo volante, com liberdade para sair pro jogo, arrebenta. E o Diego Leão, para mim, destaque no mesmo nível do Pedrinho, claro, que numa função diferente. Diego Leão é zagueiro. É zagueiro destro, que marca pelo lado direito, tá pronto. Absolutamente pronto. Jogador técnico, mas muito sério, e quando precisa dar chutão, dá, mas é raro ver ele dar um chutão. Jogador de ótima qualidade. O tempo de bola dele e a colocação dele é de veterano, principalmente no jogo aéreo. Bem, vamos falar desse jogo de amanhã. A Ponte pega o Noroeste, partida marcada para Bauru. E o Noroeste mudou de treinador, né? Deu a mala pro Paulo Comelli e Alan Al. Alan Al, muito conhecido aqui do futebol de Campinas, é o treinador do Norusca. E aí, CH, qual a expectativa para amanhã, às 7h30? Jogo que o Roger Williams vai transmitir aqui na Bandeirantes.
Ô Batista, é uma grande incógnita, porque para mim a projeção do jogo tem uma relação direta com os jogadores que serão escalados para o jogo e aqueles relacionados. A Ponte não tem um segundo time, a Ponte não tem elenco, a Ponte tem um time competitivo. Todas as vezes nessas últimas rodadas que nós tivemos o Alberto Valentim mexendo no time para tentar fazer algo diferente, o time caiu de produção. Pelo menos foi o que eu enxerguei e foi o que eu vi. Então, é uma situação bem complicada essa, não é? Eu não pouparia os jogadores, com exceção daqueles que estão com problema médico, né? Clínico, sentindo, história de secar, essa coisa toda, porque o jogo contra o Noroeste é um jogo importante. Vou repetir, esses caras que estão machucados ou, né, quase machucando, não dá para levar. Aliás, não tinha nem que viajar. Agora o restante tem que ir para a arena, na minha opinião. Agora, o que vai acontecer, Batista, é uma grande incógnita. O time da casa é um time competitivo, é um time bom, não é melhor que a Ponte completa, não. A Ponte completa, eu boto fé na Ponte. O problema é que ela não estará completa. Agora, eu comentei isso na hora do almoço hoje, eu tenho uma expectativa em relação à estratégia do jogo. Porque lembra de Diadema? Foi um ferrolho que foi feito lá e funcionou. O time foi rigorosamente disciplinado, conseguiu parar, né? Travou o time do Água Santa, que é um time bom, interessante, e conseguiu fazer um jogo com vitória fora de casa, a Ponte. Isso pode acontecer de novo? Claro que pode. Desde que ele tenha um time com jogadores que sejam disciplinados, treinados, aí não tem o entrosamento, que também faz parte do contexto. Agora, eu estou bem preocupado com isso, Batista, com o jogo, por causa desse aspecto principal, que eu acho que é o mais importante. Os jogadores que estarão à disposição. Quem vai ser relacionado? Então, vai conseguir ou não, vai ter sucesso ou insucesso, tudo relacionado ao elenco que o Valentim levar para Bauru, Batista. E para você, Tigrão, amanhã, 7h30, Ponte Noroeste. A bola rola lá em Bauru, no estádio Alfredo de Castilho, que uma vez, ônibus da Caprioli foi incendiado pela torcida do Norusca, hein, Tigrão? Quase mataram o falecido Júlio César lá, você lembra, não? Julinho. Eu não estava nessa daí, eu estava aqui apreensivo. Eu trabalhei num jogo do Guarani, acho que esse jogo aí foi jogo da Ponte. E eu fui várias vezes a Bauru, várias. Sempre problema. Fui lá várias vezes com a Ponte, fui uma vez com o Guarani e fui umas 2 ou 3 vezes com o Mogi Mirim. Quando eu estava iniciando a carreira, em 85, já trabalhando lá em Mogi Mirim e aqui também. Lá é dose para mamute, hein? E o ônibus da Caprioli não era do time, era o ônibus da imprensa. Da imprensa. E até tinha um apelido, né? Trem da Alegria. Carregava todas as emissoras de rádio no mesmo ônibus. O Antônio Caprioli, que gostava demais de futebol. E falei até dele para você hoje, né? Uma vez ele deu um presentinho, um ônibus. Uma miniatura de um ônibus, mas que é um cofrinho. É de lata, né? Escrito Caprioli, tem o motorista desenhado, o limpador de para-brisa desenhado e pintado a Caprioli. É de lata, é como uma lata de óleo, né? Mas é um pouco mais alto. E eu guardo as minhas credenciais, os 40 anos de carreira completados o ano passado, mas de credencial de externa esse ano, 2025, 40ª credencial. Mas eu comecei em estúdio em 84. E ele deu esse mimo pra gente e eu guardo até hoje. Onde o arquivo ali, acabou o ano, eu pego a credencial do ano que acabou e boto lá. E é legal isso daí. E era o ônibus da imprensa mesmo. E aí teve um episódio engraçadíssimo, né? Quem estava comentando esse jogo era o Brasa. E aí veio a notícia que o ônibus da imprensa estava pegando fogo. Os caras botaram fogo no ônibus da imprensa achando até que era o ônibus da Ponte. Aí que vão queimar o ônibus da imprensa. Eles viram que era o ônibus de uma empresa de Campinas. Provavelmente eu não estava lá, a Ponte descarregou a moçada lá e tirou o ônibus de perto, né?
E o da imprensa estava ali pertinho das cabines. Meteram fogo. E o Brasa estava lá na cabine, falecido Brasa. E aí veio a notícia. Tá pegando fogo no ônibus da imprensa, puseram fogo. Ele falou, oi, pera aí que eu preciso ir lá, senão vai queimar meu boné. Um patrimônio no dinheiro de hoje de uns 800 mil reais. Um ônibus, né, daquele porte, novo. E o Brasa preocupado com o boné dele, que ele tinha largado o boné lá no ônibus. Ele não entrou com o boné no estádio. Falou, não, então eu vou sair do ar um pouco, eu preciso lá salvar o meu boné. Coisas, né, do folclore do rádio aí. Mas falando do jogo, é difícil a situação da Ponte nesse jogo, né? 3 pendurados e 3 jogadores de marcação, né? É o Léo Oliveira, o Emerson, qual que é o outro, Batista? São 3. Simon. Então, o Simon talvez nem precise ser poupado por cartão, porque ele saiu sentindo, né? Saiu com muita dor. Então ficou a dúvida, é dor muscular, de estresse muscular, olha aí o problema. Ou ele sentiu realmente uma ruptura aí, alguma coisa realmente de distensão, né? De contusão, ou é só estresse. E o mesmo aconteceu com o Arthur. Então veja, tem 3 que saíram sentindo. O Elvis está fora, Arthur dúvida e pode estourar, e o Simon. O Simon, além de poder estourar, ainda tem 2 amarelos. E aí tem o Emerson, que está jogando de zagueiro, e tem o maior marcador do time hoje, que é o Léo Oliveira, que para mim foi o melhor jogador em campo, lá em Diadema domingo, contra o Diadema. Então você vai pegar cara pendurado, que é obrigado a fazer falta técnica, fazer falta providencial, que a gente chama, ou chamava antigamente, né? É o jogador que marca mais, a probabilidade dele fazer falta é maior. Se ele faz mais falta, na terceira, amarelo. Se não tomar, na primeira, né? O amarelo vem pela intensidade da falta e vem pela frequência das faltas. Às vezes o cara faz 4 levinhas, leva o amarelo aí o juiz fala, ó, 1, 2, 3, 4, toma. E às vezes já chega o bambu no começo, toma amarelo ou até toma vermelho. Então, é difícil a situação da Ponte. Além de outros jogadores que estão estourados. Então você tem 3 pendurados, 3 contundidos. Veja que o treinador vai tentar fazer um time alternativo. Mas é só por causa do derby? Eu acho que é 70% por causa do derby. Eu acho. E 30% para não correr o risco de perder para os outros. A partir do derby serão mais 4 jogos. O derby é na 8ª rodada. Perder para o derby e perder para mais 4. E aí não tem 12 ainda. Ah, mas já podia ir para arrebentar o Noroeste lá. Mas qual que é a garantia de que se for com o time inteiro, não dá para ir, porque o Elvis não vai jogar. Provavelmente o Simon e o Arthur também não, por problema físico. Agora, digamos que tivesse todo mundo à disposição e a opção era poupar só quem está pendurado. É certeza que vai lá em Bauru e ganha? Ganhou da Inter com o time inteiro? Não ganhou. Não ganhou da Inter. Né? Não conseguiu ganhar o jogo. Então, e a Ponte empatou bastante no campeonato até agora, né? A Ponte tem uma derrota só para o Corinthians, mas empatou bastante, empatou fora, além da Inter, empatou outros jogos fora, ganhou do Novo Horizontino, ganhou esse jogo importantíssimo do Água Santa, empatou com a Inter, empatou com o Santos, então não é garantia de nada. Então eu acho sim que nesse campeonato atípico, que tanto o Alberto quanto o Maurício Souza tem que olhar direitinho, porque corre o risco de arrebentar com o time de uma vez aí, não só para o derby, mas qualquer atitude de segurar um pouco por conta do CK, ela se inspira em 70% no derby e em 30% nos outros 4 jogos. Então a Ponte vai ter muita dificuldade. Agora, o elenco é muito nivelado, né? O Léo Oliveira, por exemplo, está jogando bem. Vai ter que encontrar uma alternativa para o meio. Vai ter que encontrar uma alternativa de marcação. Vai ter que, de repente, rever o esquema de 3 zagueiros. Tem o Nilson Júnior, tá por aí. Eu acho um zagueiro bem razoável. Tem o Sérgio Rafael, que já entrou e não comprometeu contra o Diadema. Por quê? Porque o esquema favorece o defensor.
A Ponte, sem a bola, faz um 5-5. 2 linhas de 5. Os 2 do meio e os 3 da frente que voltam. E fecham mesmo. Quase que não tem lugar para a bola passar. Se todo mundo esticar a perna, tem que dar cavadinha, senão a bola não passa. Se todo mundo, os 5, esticarem a perna, as 2 pernas, cola todo mundo. Não tem lugar, tem que dar cavada. E atrás mais 5. São 3 zagueiros e mais 2 laterais. E a retranca não, porque joga com 3 atacantes. Quando sai com todo mundo e os laterais, pelo menos um apoia. Ou apoia o Arthur do lado esquerdo, ou o Barcelos, por ali, né? Ou sai do outro lado o Pachecão, quando joga o Pachecão, ou, né, qualquer outra alternativa que a Ponte tem. O Maguinho, que fez o gol da vitória, lindo gol lá contra o Novo Horizontino. Então vai ser um time diferente, Batista. Se você considerar o time base, vamos considerar um time base titular, não está jogando o time titular, porque faz parte do time base titular o Serginho. O Serginho já está fora há um tempo. Estaria sendo guardado para o derby também? Pode ser. Pode ser. Serginho, tem problema muscular. Então, é jogo pro Dudu, que tá sem ritmo. Dudu, hoje é com você, cara. Não tem. Dudu não tá pendurado. Só que aquela história, né? Dudu, de vez em quando, escapa uma mola lá, né? No cérebro, né? Pode, de repente, fazer uma falta mais dura, mas é jogo pro Dudu, por exemplo. É jogo pro Everton Brito. Everton Brito talvez faça um tripé no meio-campo aí com 2 volantes, para que ele tente ser o cara da transição, e aí de repente não joga com 3 atacantes, joga com 2, joga com o pivô, né? E joga com o Jean Dias, tem 2 centroavantes aí para escolher. Então vai montar um time sim que vai dar trabalho pro Noroeste. Tá certo. A Ponte vai montar um time que vai equilibrar o jogo com o Noroeste, mas é time poupando sim, eu acho que tá correto, e acho o Noroeste favorito, entre outras coisas. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Nas noites de terça a sábado tem o sensacional rodízio de pizza. Saboreie a melhor pizza de Campinas. Deliciosa, com muito recheio, massa leve e crocante. Olha, são mais de 40 opções entre pizzas doces e salgadas. E tem também a pizza de sorvete. Aproveite porque tem variados pratos à la carte, diversos tipos de lanches, petiscos, as mais variadas cervejas geladíssimas, chopp, diferentes tipos de sucos e drinks. O ambiente é agradável, salão climatizado, bom atendimento e preço baixo. Ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Anote aí o número do WhatsApp do João Dias: 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Rádio Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Ficha técnica na Rádio Bandeirantes. Ontem Paulistão, jogo antecipado da 11ª rodada em Novo Horizonte. Novo Horizontino e Corinthians. O Novo Horizontino de Eduardo Batista com Jordi no gol, Rafael Donato, César Martins, depois Matheus Friso e Patrick, Jean Irmer. Depois William Farias, Fábio Matheus, depois Bruno José, Vagninho e Luiz Oyama, Pablo Diego, depois Natan, Robson e Ayrton Moisés, depois Rodrigo Soares. O Corinthians, Hugo Souza no gol, Jacaré, depois Léo Maná, João Pedro, Félix Torres e Hugo, Rian, Alex Santana, Charles, depois Giovani e Luiz Eduardo, depois Matheus Bidu, Yuri Alberto, depois Ângelo Romero e Pedro Raul, depois Héctor Hernandes, o técnico Ramon Dias. Acontece que o Novo Horizontino perdeu pênalti com Pablo Diego, Hugo defendeu, aí no segundo tempo, gol do Timão, Alex Santana aos 21 minutos. Final, Novo Horizontino 0, Corinthians 1, público 9.310 e aqui na Bandeirantes você ficou com a ficha técnica. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h56. Esporte em debate hoje até às 7h30. Vem aí. Derby 209 no Paulistão 2025. Ponte Preta e Guarani, dia 9 de fevereiro, às 4h, no estádio Moisés Lucarelli. Aqui na Rádio Bandeirantes, a história de um dos maiores clássicos do Brasil. Tudo sobre as disputas, a rivalidade, os gols, os números, os personagens.
na voz de Edu Pinheiro, o incomparável. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento LED Moura. Acende a sua paixão por futebol e ainda economiza energia. Acesse ledmoura.com.br. Galassi Supermercados. Amigos servindo amigos. Confira no site galassi.com.br. E Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Tem futebol na Bam Bam Bam. Ouvinte participando, Paulo de Atibaia, Paulo Pedroso. Abraço para você aí, para todos de Atibaia. E a pergunta é endereçada ao CH. Assisti hoje de madrugada, diz aqui o ouvinte, na TV Band, a resenha do Galinho, comandada pelo Zico. Ele entrevistou o jogador Toró, que foi vice-campeão pelo Fluminense da Copa do Brasil. O campeão foi o Paulista de Jundiaí. Por favor, CH, qual a escalação do Paulista? E algum jogador se destacou no futebol? Obrigado, Paulo Atibaia. Foi um momento, inclusive para mim, inesquecível. Além do título da Copa do Brasil, do time que eu torço, eu era o assessor de imprensa desse time. E foi realmente um 0-0 em São Januário muito duro, muito duro. Dos jogadores que, para mim, né, deram certo, eu acho que o principal foi o Hever, que foi campeão da Libertadores com o Atlético Mineiro. E tem vários jogadores que, o Anderson, por exemplo, que é o Anderson Batatais, ele foi até outro dia auxiliar técnico do Wagner Mancini. Wagner Mancini como treinador, não é? Márcio Mossoró fora do país, em Portugal, o Rafael goleiro, o Rafael Bracali. Então o time, se eu não estou enganado, era Rafael Bracali no gol, Lucas lateral direito, os zagueiros eram Dema e Anderson Batatais e o Julinho, que hoje trabalha no Paulista, lateral esquerdo. O meio campo de Amaral, um Amaral que foi formado aqui, o Fábio Gomes, que foi parar no Palmeiras, inclusive. Christian, que jogou no Corinthians, jogou no Fenerbahçe da Turquia, também outro que fez bastante sucesso, e o Juliano, meio campista. No ataque, o Mossoró, Márcio Mossoró, o André Leonel, era um 4-4-2. O Fábio Vidal, que hoje milita, né, até na imprensa lá de Indaiatuba, ele de alguma maneira está envolvido lá, ou teve envolvido com o Primavera. Enfim, foram... E o Hever? Já falei do Hever. Não, você falou que ele foi um dos destaques, mas na escalação ele não apareceu. Ele era banco de reservas. Era banco? Não era titular. Uma curiosidade minha, que esse tema é muito legal, foi o maior momento do Paulista de Jundiaí. E o Vitor, não estava nesse time aí, o goleiro? Não. Não era dessa... Ele Essa teve sala. lá... ele foi, para você ter uma ideia, quem pinçou o Vitor e o Hever, Tigrão, foi o Cilinho. Anos antes, com 15 anos, ou 16, se eu não estou enganado, tanto o Vitor como o Hever treinavam com os profissionais quando o Cilinho foi treinador lá. E veja o que virou, né? Veja o tamanho da capacidade de enxergar um futuro em atleta de base. E você lembra como que o Cilinho falou com eles ou não? Foi assim, ó. Não me lembro, Tigrão. Vitor, Hever, por favor, daqui a pouquinho na minha sala, vou puxar vocês para treinar pro profissional, mas por favor, moleque não pode ter sede, hein? Tem que ter juízo, tem que dormir cedo. E aí vocês vão encher os bolsos. Se começarem com palhaçada, eu rebaixo os dois. Boa sorte, que Deus os ilumine. Paulista tinha um massagista, Tigrão. Eu não vou falar o nome dele porque ele vai ficar chateado com essa história, mas ela é verdadeira.
O Cilinho chegou, né, com o jeito dele, né, aquele chapéu de palha, assistia todo o coletivo da arquibancada, no sol. E ele ficava lá, você conhece bem o Jaime Sintra, tem as sociais, onde fica a torcida uniformizada. O Cilinho ficava lá. Então ele chegou, se apresentou, e esse massagista, roupeiro, ele é um cara querido por todo mundo até hoje. Ele trabalha aí no interior, mas é um cara sensacional. Mas não vou contar a história porque ele não gosta, já falou para mim que não gosta, mas vou contar mesmo assim. Então o Cilinho pediu para ele, olha, todo treinamento que tiver calor, você deixa dentro da geladeira, aquela geladeira térmica, aquela coisa toda. Eu gosto de suco de laranja pequenininho, eu gosto de todinho e de água de coco, beleza? E quando eu levantar a mão na arquibancada, você me traga uma bebida que eu vou estar com sede. Combinado? Beleza. Começa o treino. Cilinho, 15 minutos, eu estava lá porque eu estava assistindo o treino. Levanta a mão direita. Vai lá o massagista, esbaforido, atravessa o campo, né, por fora e leva um todinho. O Cilinho vira para ele, mas eu não falei que eu queria todinho, eu quero uma água de coco. Volta o massagista e traz água de coco. Beleza. No outro dia, treino, Cilinho na arquibancada, sol a pino, levanta a mão direita, professor Cilinho. Vai o massagista de novo lá. Aí ele leva o todinho e água de coco. Ele vira pro massagista e diz: quem falou para você que eu quero beber água de coco e todinho? Eu quero suco de laranja. Bom, a moral da história é que depois ele se explicou. Aí ele falou: massagista, você tinha, desde a primeira vez que eu te chamei, ter trazido toda, né, geladeira para eu escolher aqui. E essa história ele não gosta muito de ouvir, por isso eu não falo o nome dele. É bem próprio do Cilinho, é que tá em cima da hora aqui, mas eu vou fazer rapidinho. A Ponte tinha no mesmo time Jorge Mendonça, Mário Sérgio Pontes de Paiva em 83. E de cá, já em finalzinho de carreira. E trouxe um menino lá de... Até tive um relacionamento assim de amizade com ele. Um cara muito legal, lá de Sete Lagoas ele é. Mas ele estava na Lençoense, foi artilheiro da A3 da época, né? Era terceira divisão. Artilheiro, marcava gol. Isaías. E aí o Cilinho tá dando um treino lá. Igualzinho o que você contou agora aí. Aí ele falava pro Mário Sérgio ir no fundo, né? Ele falava pro de cá enfiar a bola pro Mário Sérgio no fundo e falava pro Mário Sérgio cruzar e pro Isaías entrar no primeiro pau, mas o Isaías tinha que entrar em velocidade, vir de trás, não tinha que estar plantado lá. Então o Isaías corria praticamente do meio do campo até lá dentro da pequena área, ali no bico. E aí o Cilinho piscou pro Mário, pro Vesgo. Aí ele gritava: Isaías, primeiro! Aí o Mário punha a bola onde queria. E o de cá enfiava o Mário Sérgio, também punha onde queria. E o Mário botava no segundo. O Isaías morto, correu meio campo. Onde não, Isaías, não entendeu, Isaías? Diz o Cilinho, primeiro. Aí, de cá, Mário, centro, Isaías, segundo, o Mário, no primeiro. Mas tudo combinado. O Isaías foi umas 5, não acertava uma, que ele ficava no primeiro, tocava no segundo. Ficava no segundo, tocava no primeiro. E o Isaías estava desmaiando, estava vomitando de tanto correr. E os caras segurando para não rir. E, pô, você já pensou, envolvidos numa trama dessa, o Mário Sérgio de cá? Aí chegou um determinado momento que o Isaías errou de novo e deu o seguinte azar. Tava passando o trem em sentido interior. O Cilinho falou: Isaías, com essa atenção, com essa precisão, olha o trem lá que vai te levar de volta para Lençóis Paulista. Essa é espetacular. Essa do suco de laranja, do todinho e da água de coco é igualzinha, mano. Ele tava arrebentando com o cara. Ele queria ver o cara voltar umas 2 ou 3 vezes. E olha, é o seguinte, o time do Paulista foram 2 jogos, né? Só para completar aí para o nosso ouvinte Paulo. Primeiro jogo 2-0 para o Paulista.
Márcio Mossoró e Léo Aro, que marcaram os gols. Time do Paulista, Rafael, Lucas, Dema, Hever e Julinho. Depois entrou Fábio Vidal, Fábio Gomes, Christian, Juliano e Márcio Mossoró. Léo, que é o Léo Aro, que é aqui de Campinas, e André Leonel. Depois entrou Jefferson. Só uma Aliás, observação, o Léo... nesse primeiro jogo, Batista, o Batatá estava suspenso, um terceiro amarelo, por isso que o Hever jogou. O Hever, nesse time aí, era reserva, mas conclua. O Léo foi campeão do mundo pelo Internacional, depois, né, em Porto Alegre, ele foi campeão do mundo pelo Internacional. E no jogo da volta, esse primeiro jogo foi em Jundiaí, estádio Jaime Sintra, 2-0, Márcio Mossoró e Léo. No jogo da volta, que foi no Rio de Janeiro, aí esse jogo foi em São Januário. O adversário era o Fluminense, mas o jogo foi no campo do Vasco. E o Paulista jogou com Rafael, Lucas, Dema, Anderson, Batatais e Julinho, Amaral, Fábio Gomes, Christian. Depois entrou Fábio Vidal e Juliano. Depois entrou Hever, Márcio Mossoró e André Leonel. E depois entrou Abraão. Técnico Wagner Mancini, o 016. E o técnico do Fluminense era o Abel Braga, que treinou aqui, né, em 2003, é isso? Treinou a Ponte Preta. 2003. Foi num período tenebroso da macaca, 7 meses de salários atrasados, e o Abelão aguentou as pontas aí, ficou até o fim, e a Ponte não foi rebaixada no Brasileirão. Ouvinte participando conosco, essa é pro Tigrão, Alexandre Croters. Qual foi a lesão do Elvis? Tô acionando o Tigrão porque hoje, nos donos da bola, o Tigrão até pediu um close-up da câmera no estúdio para mostrar o local onde foi a contusão do Elvis. Então, aqui nós não temos o close-up, não tem a câmera aproximada, mas com palavras descreva qual foi o local da contusão do Elvis, hein, Tigrão? Não, onde ele sentiu quando ele bateu na bola, ele foi bater um escanteio e ali ele já pediu para sair. Foi em cima, não foi nem no músculo posterior, nem no anterior ou adutor, nada, musculatura da coxa. Foi em cima aqui, ó, algum nervo, algum terminal nervoso, algum ligamentozinho aqui bem próximo da bacia, mas na parte da frente da coxa. É ali que ele sentiu. Essa informação não é observação minha no vídeo. Eu recebi essa informação. Então não é uma lesão de músculo rompido, de rasgou o músculo, grau 1, grau 2, grau 3, é lá em cima. Aí o exame de imagem é que ia detectar se foi um ligamentozinho, se foi alguma coisa desse tipo. Mas é em cima, praticamente na ligação ali do fêmur com a bacia e na parte frontal. Foi ali é que ele sentiu uma contusão que pode não ser nada, tanto é que ele voltou, e que pode ser um negócio complicadíssimo, porque ela não é muito conhecida, ela não é muito comum. É isso que aconteceu com a perna direita, a perna que ele bateu na bola para cobrar o escanteio do Elvis no domingo lá em Diadema. Futebol, paixão nacional. E para curtir os jogos com a família e os amigos, nada melhor do que uma casa confortável e bem iluminada. A LED Moura tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulicos, com qualidade e o melhor preço. De lâmpadas LED que economizam energia a torneiras e chuveiros modernos. Aqui você encontra tudo para os seus projetos com um atendimento campeão. Aproveite porque tem parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão. E deixa a sua casa pronta para vibrar com cada gol. LED Moura, iluminando sua paixão por futebol.
Consulte condições de parcelamento. A LED Moura fica na Rua João Coelho 250, no Padre Anchieta, em Campinas. Saiba mais. Acesse ledmoura.com.br ou então ligue 19, que é o código de área, e o número 3281 4020. Siga no Instagram em ledmoura_elétrica. Rádio Bandeirantes. Agora 19h12, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Os jogos de cassino favoritos da galera estão na KTO. E com uma novidade: cashback em dobro em todos os jogos da Fortuna, incluindo o queridinho da galera, o Fortune Tiger. Basta jogar qualquer jogo da Fortuna da PG Soft na KTO e você vai receber cashback em dobro em cada rodada. Acesse kto.bet.br e jogue com responsa. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento LED Moura. Acende a sua paixão por futebol e ainda economiza energia. Acesse ledmoura.com.br. Galassi Supermercados. Amigos servindo amigos. Confira no site galassi.com.br. Cortag. Inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Edu Pinheiro. Amigos da Bandeirantes, depois que o Riena marcou 3 gols lá do Brinco em outubro de 2003, a Ponte venceu 3-1, ninguém poderia imaginar que tão rapidamente fosse acontecer novamente esse fato. No dia 10 de julho de 2004, o Eldon também marcou os 3, lá no Majestoso. A 27 do primeiro tempo, 1-0 Ponte, o Eldon. O técnico do Guarani era o Zete, que tinha o titular na Viola, mas o Zete deixou o Viola no banco e escalou Valdir Papel. E Valdir Papel empatou 1-1 para o Guarani, final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Eldon, a 15 minutos, 2-1 Ponte. E a 18 minutos, o Eldon, 3-1. O técnico da Ponte, Marco Aurélio Moreira. E o detalhe é que Lindomar estava fazendo a sua estreia pela Ponte, estava na Arábia Saudita. Lindomar que jogou no Guarani no ano de 2000. O interessante é que exatamente nesse dia fazia 21 anos que a Ponte não vencia o Guarani no Majestoso. Até então, 10 de julho de 83, 1-0, gol do Dicá, cobrando falta lá no gol da Fepasa, vencendo o goleiro Sidmar. Olha que coincidência, 21 anos depois, o tabu quebrado. Ah, e um detalhe, o Eldon foi dispensado do juvenil do Guarani.
e se profissionalizou no Santos. É isso aí, 9 meses depois de Rena, 10 de julho de 2004, majestoso, o Eldon fez os 3. Ponte 3, Guarani 1. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Comprometida com um futuro sustentável para as próximas gerações, a Cortag trabalha diariamente para proporcionar as melhores oportunidades aos profissionais da construção. Líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos, desenvolve soluções inovadoras que resolvem problemas, proporcionam conforto e aumento da produtividade. Investe em processos limpos e uso racional dos recursos para continuar crescendo com responsabilidade. Siga @Cortag Brasil nas redes sociais. Galassi, mais barato e mais qualidade pra você. Aproveite, vem pro Galassi. Ofertas válidas para esta terça e quarta do Hortifruti. Batata graúda ou cebola selecionada, R$2,99 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Tomate salada ou banana nanica selecionada, R$4,99 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Ovos brancos selecionados com 20 unidades, R$12,90 no Clube Amigos do Galassi. Leite longa vida e também 1 litro, R$4,39 no Clube Amigos do Galassi. Galassi, amigos servindo amigos. Futebol, paixão nacional. E para curtir os jogos, nada melhor que uma casa confortável e bem iluminada. A LED Moura tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulicos e o melhor preço. De lâmpadas LED que economizam energia a torneiras e chuveiros modernos. Aqui você encontra tudo para seus projetos com um atendimento campeão. Aproveite o parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão e deixe sua casa pronta para vibrar com cada gol. LED Moura, iluminando sua paixão por futebol. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19h18, os temas do dia. Começo com você, Gleger. Qual é o tema que você escolheu para colocar a sua opinião? Ô Batista, eu quero falar sobre essa cirurgia que vai ter que passar aí o Zé Rafael, né, que tá lá, já tá lá na Baixada, já tá treinando com a galera lá, tá, aliás, fazendo tratamento, né, e aí vem uma explicação, né, do porquê da queda de rendimento desse atleta, que é um baita de um jogador. Ano passado perdeu espaço no Palmeiras, né, acabou indo pro banco, um jogador titular absoluto, titularíssimo do esquema do Abel, né, um jogador que se encaixava perfeitamente naquilo que preparava o Abel para os enfrentamentos, e de repente o cara perde o espaço, e aí a gente vê o porquê, né? Tá com problema físico, tá com problema na coluna e vai ter que fazer uma cirurgia. E acho que o presidente do Santos foi muito enfático em dizer, né? Olha, nós temos um acordo, falaram para mim que é cerca de 2 meses a 2 meses e meio na recuperação para que ele possa estar apto a jogar futebol, e se realmente for esse o prazo, tá tudo certo. O Zé Rafael, que não vai poder jogar o Campeonato Paulista, tá integrado ao elenco santista. Inclusive o presidente disse até que já tem, a documentação tá toda assinada, né? Só falta dar entrada ali, mas que vão aguardar essa questão da recuperação. Vale muito também do biotipo do atleta, né? Se a recuperação dele é rápida, se não é, e aí é biotipo, não tem como. Tem muitos jogadores aí que, por exemplo, tem uma lesão lá de LCA, tem jogador que fica 8 meses, tem jogador que com 6 meses já tá jogando. Isso é o biotipo da pessoa. Então tem também essa questão aí para o Santos fazer essa análise, mas eu não tenho dúvida, viu, Batistão, que o Zé Rafael, recuperado, bem fisicamente, titular absoluto no time santista, e sem dúvida nenhuma será uma das peças principais, né, para o Santos nesse retorno a Série A do Campeonato Brasileiro, Batista. Supermercados Galassi, amigos servindo amigos, desde 1964, oferecendo qualidade, excelente atendimento, as melhores ofertas em todos os setores da loja. Toda terça e quarta-feira é dia do hortifruti de qualidade, com a maior variedade de ofertas. Na quinta-feira tem o sensacional Dia da Carne Fresca. O açougue do Galassi tem o compromisso de oferecer carnes frescas e de ótima qualidade pelos melhores preços. Aproveite todas essas ofertas fazendo parte do Clube Amigos do Galassi.
o clube onde você terá mais vantagens e preços exclusivos. Você quer produtos de qualidade com ótimo preço? Supermercados Galassi. 4 lojas em Campinas, sempre oferecendo o melhor ingrediente da vida, a amizade e o amor. Supermercados Galassi. Amigos servindo amigos. Bandeirantes. E para você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para hoje? Toda essa movimentação envolvendo a estreia, a vinda do Neymar para o Santos e também essa grande expectativa pela estreia dele com a camisa do Santos. Aliás, o Neymar sempre jogou no Santos com a 11, né? Ele nunca usou a 10, agora volta com a 10. Deve ser o camisa 10. Normal. Então, mais de 20 mil sócios, torcedores, o Santos arregimentou depois da informação da volta do Neymar. Então, muito importante isso. Todos os ingressos já estão vendidos, exceção feita alguma coisa lá de camarote ou nas vitalícias do Santos, mas deve acabar hoje ainda. Então, aquele top de marketing, né? Aquele boom de arrecadação, aquela visibilidade mundial que o Santos sempre teve, mas que anda meio esquecida, tudo isso já foi alcançado e daqui para frente só tende a aumentar. Isso eu não tinha dúvida e por isso que a gente sempre defendeu que economicamente, independente do que vai ganhar o Neymar ou não, de que o Santos ia divulgar muito o clube e ia arrecadar muito com o Neymar nas suas fileiras de volta, mesmo que seja só por 5 meses. Qual que é a dúvida? Essa parte fora do campo, a parte do marketing, da arrecadação, dos patrocínios, do aumento para 6 milhões de seguidores no Instagram do Santos, depois que o Neymar voltou, tudo isso eu não tinha dúvida. A dúvida é dentro de campo. Tomara que o Neymar dentro de campo consiga ter uma performance, um desempenho diretamente proporcional ao desempenho que ele está tendo no marketing fora das 4 linhas. E você, CH, qual o assunto que você escolheu? Eu vou nessa esteira também, é um verdadeiro sucesso o retorno do Neymar para o Santos, todo mundo ganhando muito, exposição, veja, das 3 sugestões, 2 são do Santos, né? Até outro dia o Santos estava na Série B, e esse impacto de retornar para a Série A e da contratação do Neymar de maneira midiática é um negócio espetacular. A única dúvida que eu tenho é dentro do campo, se ele realmente vai, eu torço muito, se ele vai conseguir jogar futebol, porque nos últimos 4 anos, entre seleção e clube, ele jogou apenas 20 jogos, Batista. Em cada produto que desenvolve a Cortag, usa a experiência de uma marca que tem mais de 29 anos de tradição e está comprometida em proporcionar a melhor experiência para os seus clientes, sejam eles os profissionais mais exigentes, quem está começando no setor, ou mesmo o hobbyista, que é quem faz as suas próprias reformas. A Cortag é especialista em soluções para o corte e assentamento de porcelanatos e revestimentos cerâmicos. É líder de mercado no segmento e continua ampliando seu portfólio para atender com excelência e inovar com qualidade. Cortadores manuais e elétricos para pisos e revestimentos. Soluções para grandes formatos, acessórios para colocação e assentamento, discos diamantados e abrasivos, ferramentas manuais e para perfuração e muito mais. E você pode acessar, siga @Cortag Brasil ou então acessar o site para saber mais. cortag.com.br. Bandeirantes. E agora na lata. Responde na lata. A sua opinião, qual treinador do interior está fazendo o melhor trabalho até aqui no Paulistão?
tendo o elenco que tem nas mãos. Eduardo Batista com o Novo Horizontino ou Eduardo Barroca com o Mirassol? Começo com você, Gleger. Batista, claro que são dois trabalhos, assim, diferentes, né? O Barroca começando agora, iniciando o trabalho, né? Um trabalho visando uma Série A de Campeonato Brasileiro, e o Eduardo Batista dando sequência a todo o seu trabalho. Eu sou muito fã do trabalho do Eduardo Batista. Mesmo com o bom início aí do Mirassol, né, nas mãos do Barroca, eu vou ficar com o Eduardo Batista. E você, CH, qual é a sua opinião sobre o tema? Eduardo Batista. E você, Tigrão, discorra aí sobre o tema. Não, a pergunta é no Paulistão, início da temporada. Exatamente. Ninguém está falando do ano passado, nem da carreira dos dois. No Paulistão, o Barroca está dando um banho. Muito melhor do que Eduardo Batista, instável pra caramba, perdendo os jogos em casa, perdeu pra Ponte lá, perdeu pro Corinthians ontem. No Paulista, o que é o início da temporada do Campeonato Paulista? Barroca dando um banho. Eu sigo com você, Tigrão. Qual o seu palpite para os duelos de hoje do Paulistão Sicredi entre Velo Clube Portuguesa no Benitão? Esse jogo aqui tá rolando, né? Tá 1-1. Tá no intervalo, mas ainda tem todo o segundo tempo pela frente. E o outro que começa mais tarde, Inter de Limeira e Red Bull Bragantino no Limeirão. Eu aposto em 2 empates. E para você, CH? Jogo do Velo, empate, Inter e Red Bull Bragantino vence. E você, Gleger? Portuguesa e Velo, empate. E no outro confronto, Inter de Limeira e Red Bull Bragantino, Red Bull Bragantino. Vamos lá, CH, qual o seu palpite para a partida entre Sport e Fortaleza? Daqui a pouco, Copa do Nordeste, Ilha do Retiro com público. Devido àquelas brigas, aí o governador, né, o governo, melhor dizendo, de Pernambuco, colocou uma pena de 5 jogos sem torcida. E aí entrou com a liminar, o Sport conseguiu, portanto, tem público na Ilha do Retiro. A medida vale também para o Santa Cruz. Palpite. Fortaleza. E você, Tigrão? Sport. E você, Gleger Zorzin? Batista, para mim o Fortaleza vence. Fortaleza. Abraço, tchau, Gleger. Grande abraço, Batistão, e até amanhã, hein? Se Deus quiser. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Boa noite, Batista. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Um abraço também, Batista, um abraço a todos os nossos ouvintes e até amanhã, se Deus quiser. E o ouvinte, o Emerson, tá tirando aqui um sarro no Tigrão. Camisa do Tigrão, pizzaria Inter de Milão, merece honra ao mérito. Tá legal. Tá aí. Não entendi. Camisa da Inter de Milão. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram para o ar de qualquer maneira. Eu agradeço de coração você ter reservado um tempinho para mandar para cá as suas mensagens. E eu vou agora anunciar o Esporte em Debate em toda a rede. Tchau! Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora,